Olá, crocheteiras e crocheteiros, eu sou Priscila, artesã do Use Joy, parceira da Soft Fios, e é uma honra poder trazer a receita desse trabalho para vocês. Aqui nós temos a bolsa Kids e o acrílico que a Soft disponibiliza no site. E eu vou ensinar para vocês o passo a passo dessa bolsa, essa alça linda e super fácil de fazer. Nós aprenderemos também a técnica de triângulo, de diminuições. Aprenderemos a colocar o crochê na base de acrílico e esse acabamento de fechamento de costura, que eu amo e fica perfeito também. Espero que gostem da aula e não esqueçam de seguir a minha página no Instagram. Também tenho canal no YouTube, quero que vocês entrem lá para dar uma olhada e vamos à aula. Hello, pessoal! Então, para esse trabalho, a gente vai utilizar o fio Premium, fios Plus da Soft Fios. É um fio super confortável de crochetar, ele rende bastante, ele também dá aquela estrutura que a gente precisa para a peça, 100% algodão. E para esse trabalho, eu vou utilizar o rosa bebê, o amarelo bebê e o azul bebê. Vou utilizar também as bases em acrílico, que a Soft tem disponível lá para venda. A agulha 4 e a agulha 6, tá? Mas se você quiser, pode usar também a agulha 7. Então, não esqueça de tirar os plásticos, tá? Do acrílico. O plástico tem dos dois lados. E o que eu vou fazer? Eu não vou tirar todo o plástico. Porque como eu tenho unha, a minha unha pode acabar arranhando esse acrílico, tá? Então, eu gosto de deixar protegido assim, ó. Eu tiro essa parte dos furos, que é por onde o crochê vai entrar, dos dois lados, tá? Então, eu vou começar fazendo pontos baixos nos furinhos, tá? Eu vou separar um pouquinho desse fio pra trás, usando a agulha 4. Vou fazendo os pontos baixos, lembrando que esses pontos precisam ter o mesmo ponto de tensão em todo o trabalho, tá? Aqui eu já tô escondendo por trás ali, ó, a alcinha amarela por dentro do ponto. E aqui, nessa curva, precisarei fazer um ponto baixo. Vamos esconder aqui. Um ponto baixo aqui, ó, na curva. Um ponto baixo. Certo? Uma correntinha e mais um ponto baixo. Então, essa vai ser a nossa curva, tá? E aqui eu vou continuando até essa próxima curva. Então, cheguei aqui nessa curva abaulada. E a gente já consegue perceber que nesse ponto aqui, ó, antes de começar a próxima carreira, o ponto ele tá assim, ó, pro lado. Então, esse ponto aqui tá pedindo um aumento. Então, eu vou fazer um aumento aqui pra poder seguir ponto sobre ponto na próxima carreira, tá? Então, aqui, ó, um aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto de base. E aqui eu vou continuar esses pontos até chegar nesse outro pontinho aqui, ó, nesse aqui, ó, tá? Então, eu voltei aqui na nossa curva. Eu vou fazer o aumento nesse próximo ponto, pra você saber, é só você ver onde tá o outro aumento, ó, bem aqui. Então, a gente segue fazendo esse aumento. Ponto baixo, mais um ponto baixo. E aqui eu vou seguir fazendo pontos baixos até a minha quina lá, a minha curva. E quando chegar nessa curva, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo, igual esse lado, tá? Eu vou fazer todo o trabalho, quando chegar no fechamento eu trago pra mostrar. Então, voltei. Vou cortar esse fio. Puxei toda a laçada pra fora. E vou fazer o fechamento desse trabalho. Vou localizar aqui, ó, o meu primeiro ponto de base. Vindo de trás do trabalho pra frente. Nesse caso, essa é a frente do nosso trabalho. Pra você saber qual a frente e qual atrás, você observa que aqui, ó, a gente vai ter um nozinho. E essa é a parte da frente. Então, eu vou levar essa laçada toda pra trás. E agora, você vai observar que já temos aqui, ó, a nossa laçada simulada. Então, pra que a gente possa fechar esse ponto, ó, vou mostrar de cima aqui, que esse fio, ele tem que voltar lá pra baixo, e a agulha, ela tem que aparecer bem aqui, ó, de baixo pra cima. Aí você vai pegar no nozinho de trás e na alcinha, puxando esse fio pra baixo, tá? Então, aqui a gente já simulou, então não adianta você fechar o ponto só pegando nessa alcinha, tá? Você tem que pegar entrar com a agulha também no nozinho. E agora eu vou fazer o arremate e trago pra gente continuar.
Agora eu vou trabalhar com o rosa bebê. Continuo ainda usando a agulha 4, tá? E eu vou fazer baixíssimos nesses furinhos, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, pegando o fio lá de trás, puxei o fio pra frente, dei altura, entro no próximo ponto. Lacei, trouxe pra frente, dei altura, fechei o ponto. Importante, você precisa manter o seu ponto de tensão igual, tá? Ou o máximo que você conseguir. Então, sem segredo. Aqui você continua fazendo esses baixíssimos. Bem aqui, ó, onde a gente tem esse aumento, também vou com a minha agulha com carinho, pra não quebrar o acrílico, tá? E aqui, ó, vou fazendo esses baixíssimos. Voltei aqui. Agora eu vou cortar esse fio. Puxei o fio pra cima. Agora a gente simula a correntinha do mesmo jeito que simulamos aqui no amarelo, tá? Eu vou vir com a agulha de fora pra dentro, pegando nas duas correntinhas do trabalho, as primeiras que você fez. Trouxe aqui, ó, pra fora, já simulei um lado. E a agulha tem que vir de baixo pra cima agora, entrando do lado dessa alcinha. Então, você vai vir aqui, ó, nesse ponto aqui, e a agulha vai sair exatamente do lado de onde ela entrou aqui, ó. Carinho. E agora tá finalizada a primeira parte. Como sobrou esse fio e esse, aqui eu consigo dar um nozinho, ó. Aproveito e já passo uma colinha. Essa é a Tec Bond 793. E aqui já posso arrematar e cortar. Então, voltei aqui com o nosso azul. E você vai encontrar aí no seu trabalho a quina dele, tá? As duas quinas. Uma vai ser o começo, a gente vai rodear o trabalho todo e vai finalizar aqui. Então, você vai pegar um nozinho, ó. Sempre vai ser um nozinho do trabalho. Ó. Vou vir com o fio, trouxe pra frente e fechei um ponto baixo. Então, você vai observar que aqui de trás do trabalho vai ter esses nozinhos. E é onde você vai laçar pra executar o ponto, tá? Então, ó, vim com o nozinho aqui e vou fechar esse ponto. Nozinho. Fechei o ponto. Dica de ouro. Quando você vier executando esse ponto, observe sempre da parte aberta, ó, da emenda do seu trabalho, ficar pra cima. Então, com essa emenda pra cima, o fio, ele entra pelo lado de dentro, ó. A emenda fica pelo lado de dentro e o ponto fica bem bonito, tá? Cuidado aqui com esse fiozinho, ó. Puxei ele e já pode cortar aqui, ó. Então, aqui eu sigo fazendo esses pontos baixos, ponto sobre ponto, por dentro desses nós, tá? E aí, quando chegar do outro lado do trabalho, nesse último ponto aqui, eu volto pra mostrar a finalização. Voltei aqui, com a parte azul finalizada, e quero mostrar pra vocês o último ponto. Pra vocês não esquecerem de fazer ele, ó, ele tá bem aqui. Então, aqui atrás dele vai ter um nozinho, exatamente nesse nó que você vai fazer esse ponto, tá? Então, cheguei aqui, fechei, tá? Aqui eu vou cortar. Cortei, puxei e comecei tudo de novo desse outro lado. Só que essa lateral vai ser em ponto baixo centrado. Então, vou encontrar aqui, ó, o centro do meu primeiro ponto. E vou começar tudo de novo. Puxei o fio pra frente. Tá? E vou fechar esse ponto. Novamente. Próximo ponto. Vou já esconder esse fiozinho azul que tá lá atrás. Então, é isso, gente. Ponto baixo centrado, ponto sobre ponto. Outra dica importante, né? Você aí que não tem muita habilidade com ponto baixo centrado, eu quero te explicar que a agulha tem que entrar no centro do ponto e sair no centro do ponto. Ó. Aqui a gente consegue ver as duas alcinhas do ponto, certo? Então, vai executando bem bonito esse ponto baixo centrado, massageando a peça, deixando sempre a abinha desse ponto pra dentro, tá? E aqui vou continuar essa segunda carreira e volto. Então, voltei com a segunda carreira finalizada. E agora, vou executar aqui o último ponto, ó, que talvez vocês tenham dúvida. O último ponto é esse bem aqui, ó, tá? Então, eu executei aqui o ponto
fechei. E agora eu vou cortar novamente. Puxei o fio. E agora, eu vou precisar fazer o arremate desses dois fios aqui, tá? Então, eu posso vir tanto com uma agulha de tapeceiro, quanto com a própria agulha e fazer o arremate por dentro. Então, eu vou vir aqui, ó, com a minha agulha de tapeceiro e vou entrar por dentro desses pontos, ó. Por todos os pontos. Puxei com calma, pra não puxar o trabalho, ó. E agora, corto e passo uma colinha aqui, tá? A outra do mesmo jeito. Entrei aqui, ó. Devagarzinho. Massageando o trabalho. Crochê é carinho, gente. Crochê é relacionamento, não tem jeito, tá? Não adianta você simplesmente executar pontos se você não tá se relacionando com o seu trabalho. E aqui, eu vou cortar aqui, ó. Tá? Então, é isso. Aqui já finalizamos a primeira base. E agora eu vou fazer a segunda base e trago pra gente fazer a costura das duas. Então, voltei aqui com a peça, já feitas as marcações, e eu vou explicar pra vocês como eu fiz essa marcação. Esse é um dos momentos mais importantes, porque é o momento do fechamento da peça e a gente precisa marcar corretamente pra não ficar torta, tá? Então, eu vim aqui, ó, marcando essas duas correntinhas da ponta. Depois, eu vim marcando, eu contei 12 pontos do começo até onde eu marquei novamente. E do outro lado, do mesmo jeito. Eu comecei aqui marcando as duas primeiras correntes, contei 12 pontos e marquei, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com o rosa, que é o mesmo detalhe do baixíssimo aqui, no caso de vocês estarem fazendo 3 cores. Então, eu venho aqui, ó, pegando nessa alcinha de fora, que eu vou até desmarcar pra ficar mais fácil de vocês entenderem. E aqui também pego essa alcinha de fora, as duas alcinhas, tá? Então, eu venho aqui por trás do trabalho. Vou desmarcar aqui pra conseguir vir com a minha mão por dentro do trabalho também, tá? Então, aqui o que você pode fazer? Você pode deixar esse lado aqui marcado e marcar esse outro lado também. Que aí você vai saber onde eles vão ter que se reencontrar nessa quina, tá? Vou trazer esse fio aqui, segurei. E ficou essa laçada. Eu vou vir no próximo, ó, do lado de fora e do lado de fora. E vou fechar um baixíssimo, tá? Aqui, ó, ficou esse fio sobrando pra gente fazer o arremate no final. Então, eu venho sempre pegando as alcinhas de fora pra gente fazer essa emenda, tá? Então, o trabalho fica assim. Cuidado pra você não errar o ponto de tensão dessas correntes, desses baixíssimos, pra eles ficarem iguaizinhos, tá? Então, aqui você vai fazendo esses baixíssimos, lembrando que esse ponto tem que ser condizente com esse. Então, aqui desse lado eu tenho 1, 2, 3, 4 alças, 1, 2, 3, 4 alças. Então, você precisa fazer a contagem igual de um lado pro outro. Então, voltamos com o acabamento perfeito dessa emenda. Agora, eu vou cortar aqui, ó. Puxei tudo. E aqui eu posso vir com uma agulha de tapeceiro, certo? Pra poder fazer essa costura aqui atrás, tá? Então, aqui, você vai fazer essa costura bem feita, tá? Ó, eu vou entrar aqui, depois eu vou entrar nessa outra alcinha de cima. E vou fazendo, escondendo esses pontos por dentro do trabalho. Ó, certo? E aqui eu posso passar um pontinho de cola aqui desse lado. Vou fazer a emenda do outro lado da mesma forma.
e volto com a peça arrematada. Voltamos aqui, então. Eu vou escolher qualquer lado da bolsa pra fazer a aba. E vou pegar a alcinha de dentro, ó. Nesse caso, eu vou começar bem aqui, fazendo esse primeiro ponto. Um ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer o primeiro ponto baixo nessa emenda do azul com amarelo. E aí, vou pegando aqui, ó, na alcinha de trás e no nozinho, fazendo esse ponto baixo. Já vou aproveitar pra esconder esse fio aqui atrás. E vou continuando, ó. Alcinha de trás, nozinho, fechei o ponto. Alcinha de trás, nozinho, fechei o ponto. Então, essa primeira parte da aba, ela é toda em carreira de ponto baixo, vai e vem, tá? Você também pode escolher pegar esse ponto só no nozinho, tá? Que aí você pode deixar o acabamento das correntinhas por fora do trabalho, tá? Então, essa parte é bem pessoal mesmo. Então, já venho aqui, ó, pra aquela mesma emenda, eu vou pegar essa alcinha e essa de dentro, tá? E fica assim, essa primeira parte. Já vou dar aqui uma correntinha de subida, virei o trabalho, e aí vou continuar fazendo esses pontos baixos, ponto sobre ponto. Quando chegar na curva, você faz uma alcinha de subida, vira o trabalho e continua. Tá? Eu vou finalizar toda a aba até onde eu achar que ficou bom e trago pra mostrar. Então, voltei aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, que é exatamente a quantidade de carreiras para eu conseguir chegar do outro lado da peça. E agora, nós vamos fazer as diminuições para fazermos um triângulo. Aqui eu venho fazendo uma correntinha de subida, virei o trabalho. Normalmente, eu entraria com a agulha nesse primeiro ponto, mas eu vou entrar com a agulha aqui. Então, eu vou pular um ponto e vou fazer o ponto baixo aqui. E aí, sigo fazendo os pontos e vou mostrar como a gente finaliza essa carreira. Então, aqui nesse final, você vai ver que ficaram 2 correntinhas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir nessa penúltima, lacei o fio pra frente, e vou vir na última, e fiquei com 3 fios. Agora, eu venho e fecho o ponto dessa forma. Vim, dei uma correntinha, ao invés de vir nesse primeiro ponto, eu vou pular e vir no segundo. Então, eu vou fazer esse movimento pra que a gente consiga fazer a ponta desse trabalho, tá? Chegando lá na penúltima alcinha, a gente vai introduzir a agulha, ó, chegamos aqui, ó, na penúltima, tá vendo? Ó, essas 2 últimas, eu venho na penúltima, trouxe, entrei de novo, fiquei com 3 e fechei o ponto. Dei uma correntinha de subida, virei o trabalho. Então, a gente já vê, ó, que essa aba tá diminuindo. Então, eu vou fazer aqui esse mesmo procedimento até fazer a ponta do triângulo e volto. Ó, eu vou mostrar pra vocês, essa é a penúltima carreira, tá? Então, eu vou pular esse primeiro ponto, entrei aqui, fiz um ponto, e agora a gente vem no penúltimo, pegando 3 e fechando. E agora, eu venho fazendo a virada pra fazer o último ponto, que vai ser a ponta do triângulo. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com a agulha, entrei de novo e fechei o ponto, tá? Então, assim, ó, ficou o nosso triângulo. Então, aqui, pra fazer esse arremate, eu vou puxar e fazer a emenda com agulha de tapeceiro. Então, eu vou entrar aqui, ó, nesse próximo pontinho aqui, com cuidado. Faz esse arremate aqui bem bonito. E lá por trás, pra ninguém ver onde tá o fio, tá? Eu já vou colar. E esconder esse fiozinho aqui, ó. Então, vou ensinar pra vocês agora como é que faz a costura desse velcro, que vai ser aqui o fecho da nossa bolsa. Então, eu vou cortar um tamanho aqui bom, ó. Mais ou menos nesse tamanho aqui. E um lado eu vou colocar de um lado da bolsa. E o outro eu vou colocar do outro lado, tá? Então, eu vou vir aqui primeiro, nesse primeiro lado, vou passar um pontinho de cola aqui.
e vou colar aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, por trás, com a agulha e a linha de pesca. Vou dar um nozinho aqui atrás, pra ficar bem seguro. E agora, eu começo aqui por detrás do velcro. E vou perspassando esse fio, essa agulha, por dentro do trabalho, tá? Cuidado pra não ir pro outro lado. Tá? Então, com carinho, com calma, vai fazendo, que vai dando certo, tá? Por isso que é importante colocar a cola, juntamente com o fio, a costura, pra ficar bem resistente, tá? Então, por isso que é bom trabalhar com nylon, porque é um fio transparente e você praticamente não vê por debaixo, né? E aí, vou fazer a costura de toda essa borda e trago pra vocês o final, tá? Agora, eu vou pro outro lado. O outro lado, eu vou fazer o quê? Vou vir aqui, ó. Vou deixar retinho um lado com o outro. E aqui eu vou centralizar onde eu quero que fique esse fecho, tá? Então, eu já sei que eu tô centralizando ele aqui, ó. Tá? De um lado pro outro. E agora, eu vou passar a cola aqui pra colar nesse acrílico, tá? Então, sem muito segredo. Vai ficar assim, então, segura aí pra ficar bem coladinho. Voltei aqui com a bolsinha já finalizada aqui, o fecho. Eu vou ensinar pra vocês agora, essa alça, tá? É uma alça bem simples, feita toda em ponto baixo e aqui em cima em baixíssimo. E vamos lá pro tutorial. Pra começar, eu tô utilizando aqui o fio da Soft Plus, tá? E esse fio, ele tem uma espessura de 3 milímetros, tá? E aqui, ó, pra fazer essa alça, eu vou puxar até onde não der mais o fio, pra ele ficar bem fininho. Pra essa alça ficar bem delicada, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, puxando o fio bastante, tá? O que eu tô usando aqui é um fio de disco. Ó, esse fio aqui, eu tô puxando ele aqui, ó, no momento que eu tô fazendo o trabalho. Já vou aproveitar e passar essa dica pra vocês, ó. Você vai sempre fechar a malha assim, ó, dessa forma. Você vai deixar o disco assim, ó, e vai puxando, ó. E ele vai fechando perfeito. Só que como pra esse trabalho, realmente, a gente vai precisar puxar bem muito, tá? Então, aqui já vim colocando uma argola articulada. Pode ser também uma meia argola, na hora que você estiver fazendo aqui os baixíssimos, tá? E tô usando a agulha 5. Então, eu venho puxando aqui esse fio por dentro. Vou deixar um pedacinho de fio sobrando pra fazer o arremate no final. E vou fechar o ponto com esse fio aqui, ó. Esse fio pequeno por dentro dele. Vou fazer mais um ponto. 2 pontos, tá? Fiz 2 pontos baixos e agora eu faço uma correntinha. Virei o trabalho. E agora, a gente tá vendo aqui de cima, ó, 2 correntinhas, tá? Então, essa primeira é de onde tá saindo o fio, ó. E essa próxima eu vou fazer um ponto baixo. Então, fiz um ponto baixo e agora eu vou fazer uma correntinha. Virei o trabalho. Gente, é só isso. A alça é só isso, tá? Toda em ponto baixo, deu uma correntinha de subida. E no próximo aqui, ó, vem fazendo esse ponto baixo. Correntinha, virou. Próximo, correntinha, virou. Tá? Então, eu vou continuar esse padrão aqui dessa alça até o tamanho da criança, que é uma criança de 3 anos. E volto pra gente finalizar essa alça com os baixíssimos. Agora, eu voltei com a nossa peça finalizada, ficou essa alcinha bem delicada. E agora, eu vou fazer a costura dessa alça aqui nessa lateral. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, de frente pra trás. E aí, você vai passando, ó,
esse fio de fora pra dentro. Ó, traz esse fio pra cá, certo? Bem aqui, ó, eu vou passar esse fio aqui por dentro. Então, não tem um segredo específico pra essa finalização. Porém, ela tem que ser bem feita, tá? Ó. Beleza? Agora eu vou esconder esse fio aqui por trás. Para o acabamento ficar perfeito. Aqui vou dar um pontinho de cola. Cortei. E agora eu vou vir aqui, ó, escondendo por dentro do ponto, tá? E agora, eu vou utilizar aqui, ó, o meu fio rosa para fazer esses baixíssimos, tá? O que que eu vou fazer? Novamente, vou apertar bastante esse fio para que fique bem delicado esse baixíssimo, tá? Então, eu vou vir aqui. E aqui no meio, você vai perceber, ó, que vai ter uns furinhos, tá? Então, é nessas entradas que eu vou fazer esse baixíssimo. Então, vou deixar aqui um pouco de fio sobrando, tá? E vou fazer esses baixíssimos onde estão esses furos, tá? Então, puxei, dei altura, fechei o ponto, tá? Então, eu vou fazendo aqui esses pontos, para eles ficarem com o mesmo ponto de tensão, tá? E aqui eu vou continuando fazendo esses baixíssimos, lembrando de manter esse ponto de tensão, para que os pontos saiam iguais, tá? Então, eu vou finalizar aqui e trago para vocês verem o resultado. Então, finalizei aqui o último baixíssimo. E esse fiozinho do final do ponto eu trouxe pra trás. E aí, vou arrematar junto com esse amarelo aqui, ó. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma agulha de tapeçaria pra fazer esse arremate por dentro do ponto. E esse arremate ficar perfeito, tá? Então, venho aqui, ó, trazendo esse fio por dentro. Passei uma colinha. Cortei. Escondi aqui dentro do ponto. E vou fazer da mesma forma com o rosa, tá? Então, é esse o resultado da nossa bolsa Kids, feita com fio premium da Soft, o fio Plus. Espero que tenham gostado da aula.